Bom, e como eu acabei de falar, a psicóloga Joyce Oliveira vai falar sobre o tema Quem vê cara não vê realidade. Quem vê cara não vê realidade, é esse o tema. Bom dia, Joyce. Bom dia, Edilene. Bom dia a todos os seus telespectadores. Exatamente, hoje nós vamos falar sobre esse tema, quem vê cara não vê realidade. Bom, a ideia é o seguinte, pensando no Brasil, pensando também em alguns acontecimentos que vêm acontecendo no nosso país, que não vêm de hoje em relação à existência humana, então eu comecei a pensar sobre de que forma eu poderia também estar contribuindo com os seus telespectadores. Então, eu pensei nesse tema para a gente falar um pouco do que hoje a gente vive a realidade em cima das aparências, né? Então, a gente vê também um impacto muito forte das redes sociais e é um reforço também que vai falando sobre essas questões Nós vamos falar também, usar alguns autores que já vêm de épocas antigas, que já falavam um pouco sobre isso também. Então, essas questões existenciais, eu penso que não é algo que deve ser fechado na realidade do campo só acadêmico, não só restrito para quem estuda o comportamento humano, somente as questões de pessoas que são intelectuais. Eu penso que os temas das questões existenciais, eles devem fazer parte do nosso campo do cotidiano, porque afinal, por mais que hoje haja uma cultura para que a gente deixe muitas coisas da existência humana de lado, mas mesmo assim a gente não deixa de ser humano, certo? Então, muitas das vezes as pessoas elas pensam que ver uma pessoa feliz nas redes sociais e no dia a dia, e aí você não sabe o que passa por trás. Então, pensando nisso, refletindo sobre a minha própria vida, sobre fatos que fazem parte também da vida das outras pessoas, sejam conhecidas ou não. Como a gente viu recentemente, até nós conversamos sobre o suicídio do filho daquela cantora famosa no Nordeste, né, do forró, Valquíria Santos, que acabou se suicidando. Não é o foco hoje falar sobre suicídio, mas é importante a gente tocar nesse extremo para você ver o impacto que acontece, quer dizer, você vê as pessoas na rede social feliz e você não sabe o que acontece por trás. Além disso, eu vejo que há uma ideia, há uma crença também muito imbuída, mergulhada nas pessoas, de que existe uma condição perfeita da vida. Sabe aquele futuro que as pessoas vivem? Quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. E como se existisse uma condição perfeita da vida. E isso faz com que também muitas pessoas tenham dificuldades de lidar com as adversidades, de lidar com sofrimento, de lidar com tristezas, de lidar com perdas, de lidar com a falta de controle daquilo que a gente não pode. Quanto mais necessidade nós temos de controlar a nossa realidade, o que está à nossa volta, quando sai do controle, mais sofrimento há. Então, a vida, ela é uma existência. E para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida da nossa existência, é preciso a gente usar a nossa capacidade reflexiva. Até o Thomas, que falou no programa passado, sobre isso também. E eu vejo que a gente vive um excesso de informações. Nós vivemos uma realidade que não falta informação. O que hoje eu percebo e que o que aparenta é que está faltando mais com que as pessoas usem a sua capacidade reflexiva, principalmente, talvez, essa é a impressão que eu tenho, nos jovens, né? Na questão dos jovens. Então, pensando nisso,
e pensando de que muitas das vezes as pessoas também acabam se apegando ao que aparenta. Sabe, eu não sei se você já ouviu falar, mas em 1967, o filósofo, cineasta, filósofo chamado Guy Debord, eu não sei pronunciar francês, mas como ele é francês, então eu acredito que foi aonde eu consegui me aproximar mais em relação à pronúncia do nome dele. Ele fala sobre a questão da sociedade do espetáculo. Bom, eu não vou entrar aqui na questão social ou política, né, porque o meu foco ele entra muito mais na questão subjetiva da individualidade de cada um. E ele disse o seguinte, que ele disse o seguinte, eu vou ler essa frase aqui dele, quando ele fala sobre o que é espetáculo. Ele diz que, considerando o próprio termo, o espetáculo é a afirmação da aparência. É a afirmação de toda a vida humana. Isto é, social, como simples aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo o descobre como a negação visível da vida, como uma negação da vida que se tornou visível. Então, nós não podemos negar e nem ser indiferente a alguns processos e algumas questões que estão presentes na contemporaneidade da nossa vida. Então, quando eu falo quem vê cara não vê realidade, porque muitas vezes você vê coisas que acontecem na sociedade, mas que não era o que aparentava. Principalmente cidades pequenas, onde as pessoas geralmente todo mundo se conhece, e quando acontece algo na vida de alguém, há um choque. Mas como assim? Quem nunca passou na cabeça de dizer, nossa, fulano aparentava ser tão bem, tão alegre, tão isso, tão aquilo. Então, ao negar dessas mazelas, você gosta muito dessa palavra, né, Edilene? Você já falou. Gosto muito, Joyce. E você tem toda a razão quando você fala isso, porque quando você acessa as redes sociais, você só vê todo mundo feliz, fotos lindas, maravilhosas, viajando, conhecendo lugares novos. E aí houve um tempo na minha vida, Joyce, que eu olhava e dizia assim, gente, será que só eu tenho problemas? Será que mais ninguém tem? Porque quando você olhava assim as redes sociais, todo mundo tão feliz ali, e eu ficava me perguntando, será que só eu tenho problemas, tenho dificuldades na vida? Mas realmente é o que você diz. Depois eu entendi que não, que é isso que você acabou de falar. Quem vê cara não vê realidade. Na verdade, a vida não é um mar de rosas eternamente. Nós temos altos e baixos, momentos que a gente comemora, momentos felizes, momentos tristes também, que a gente prefere ficar mais reclusa, né? Mais com nós mesmas e com Deus. Então é assim, todo mundo tem dias felizes e dias maus. Exatamente. E eu penso que eu acredito que uma das razões que faz, só para vocês terem ideia, vocês e seus telespectadores terem ideia, o Brasil, ele é considerado, em termos de diagnóstico, o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Não sabia. Esse dado eu não sabia, Joyce. Pois é. Não sabia. E o brasileiro até parece ser mais leve, não é? Mais descontraído, brincar até com situações adversas, brincar até com suas mazelas, como você disse, que eu gosto dessa palavra. Então, assim, eu jamais imaginaria que o Brasil liderasse, assim, essa estatística. Pois é, e é pior, ele é o segundo país do mundo a fazer uso de consumo de calmantes.
Além disso, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, sendo o quinto no mundo. Meu Deus, não imaginava, Joyce. Essa, para mim, é completa novidade. Porque, assim, a gente vive num país cheio de desigualdades, né? Nós sabemos disso. Um país lindo, com a natureza linda, um país, assim, que parece que você está em vários países ao mesmo tempo, dependendo da região que você esteja, né? É um país com a natureza privilegiada, um país que a gente sabe, né, que infelizmente tem muitas desigualdades, mas ao mesmo tempo de um povo tão aguerrido, tão acolhedor, de um povo que acaba fazendo piada até com o próprio sofrimento. Então eu realmente não imaginava, né, que a gente liderasse esses rankings aí, não. Pois realmente é assustador, né? Quando você para pensar, é assustador. Agora, quais são os contribuintes para que hoje o país esteja nessa estatística, né? E aí onde se entra, e eu trago a reflexão, porque existem muitos conceitos do que seja felicidade. E a felicidade, ela é subjetiva, porque, de algum modo, o que é felicidade para um pode não ser para o outro. Um exemplo, há pessoas que são felizes vivendo no campo. Outras pessoas não se adaptam a essa realidade. E há Então, pessoas, Joyce, que são felizes com muito pouco, né? Outras têm tudo e não conseguem ser felizes, porque, como você disse, o conceito é muito subjetivo. Há pessoas que qualquer vitória, qualquer bênção, agradece. Senhor, obrigada, né? Eu estou feliz, isso é muito bom, é uma grande bênção. E outras recebem tanto, tanto, e não agradecem, e não conseguem se sentir gratas, felizes. pois é, e isso, Dilene, assim, o que é que acontece? Eu acredito que o condicionante da felicidade está muito mais hoje na sociedade, no externo do que no interno. E está muito ligado também à realização de desejos, né? Como aquilo que eu lhe falei, quando eu tiver a casa própria. Então, a realizar coisas, quando eu me formar, quando eu conseguir isso, enfim, quando meu filho alcançar isso ou aquilo outro. Então, essa condição de vida em que você não que a realização das coisas, a realização pessoal não produza também alegria, não produz estado de felicidade, mas talvez essa condicionante de que para que eu esteja feliz, eu preciso que o outro me ame. Para que eu esteja feliz, preciso de grandes reconhecimentos. E veja que não é só o reconhecimento da sua família. Você quer o reconhecimento de uma rede social. E aí me faz refletir sobre o impacto também que as opiniões que vêm da rede social têm sobre a vida das pessoas. E de pessoas que você não sabe nem quem são. Então, quando eu citei o caso do suicídio do adolescente, quer dizer, por conta de comentários, né, pelo menos é o que o noticiário diz, em relação a comentários que houve em uma rede social, levou a esse extremo. Então, que fragilidade, até nós conversamos, eu e você, em relação a essa questão da fragilidade, que você tocou muito bem, que fragilidade é essa que está sendo constituído, se construindo hoje nas identidades, na subjetividade, na existência das pessoas? Porque essa condição também de grande aprovação, de grande aceitação, isso é um condicionante muito, muito delicado, porque você se torna muito refém da opinião alheia, e é uma opinião essa que não é nem perto de você.
Então, são coisas, são reflexões que eu penso que no cotidiano a gente precisa ampliar esse diálogo, essa discussão das questões da existência humana. Obviamente que existem perspectivas diferentes, sim, porque tudo vai também da fundamentação que você vai utilizar. Mas eu acredito que há pontos em comum do que produz mais saúde ou mais adoecimento na sociedade e nas pessoas individualmente. Porque algo também, sabe, que eu penso que reflete também essa grande ocupação das pessoas nas redes, está relacionada a lidar com sentimentos, estados de angústia, de ansiedade, de depressão, de tédio. Porque se você for observar nessa cultura do desejo, da realização do desejo e também da fuga do desprazer, porque ao mesmo a impressão que eu tenho é que as pessoas estão buscando a felicidade no lugar errado, sabe assim? E que lugar errado seria esse? Com certeza. Sabe assim, essa não é uma afirmação, é uma reflexão, é uma impressão que eu tenho. Não, exatamente, eu concordo. Eu acho que assim, a felicidade, você tem que buscar dentro de você, você tem que buscar no seu relacionamento espiritual com Deus, porque eu não conheço nada. E isso é cientificamente comprovado que eleve mais a autoestima, que lhe dê mais sensação de prazer e de felicidade do que o seu relacionamento com Deus, a sua fé. A sua oração. Então, eu penso que a felicidade, ela consiste primeiramente nisso, para depois você ir galgando outros degraus e buscando outras conquistas. Isso. E você, como é que se diz? Falou muito alinhada com um autor, na realidade ele era médico, escritor, ele foi preso em campo de concentração, de família judaica, Viktor Frankl, onde ele desenvolveu, criou a teoria, o método da logoterapia, onde ele coloca que para que você possa existir com qualidade, de um modo que sua vida tenha sentido, é importante atentar para essa necessidade de descobrir qual é o seu sentido de vida. Qual é o seu propósito? E não é só no sentido de vida daquilo que produz vida, mas também daquilo que traz sofrimento, dor e morte. Onde ele coloca que até no próprio sofrimento é importante você ver o sentido daquele sofrimento. Por isso, quando eu toco na questão eu vou usar o termo alienação, porque realmente quando eu falo que as pessoas estão procurando no lugar errado essa questão de compreensão de vida e de felicidade, de entendimento, há uma fuga também disso. Estou triste e vou comprar uma... Eu já escutei essa frase na vida de uma pessoa que tinha terminado um relacionamento e ela disse o seguinte, na realidade ela estava comentando isso a uma amiga e eu estava ao lado. E ela dizendo que tinha terminado esse relacionamento, mas nada de que uma sainha nova não resolvesse o problema. E aí ela entrou numa loja para ver roupa. Então, não é que você vai viver imerso 24 horas refletindo e sofrendo e chorando, mas existe um tempo do processo das coisas, porque eu achei interessante a fala de um psiquiatra quando ele disse o seguinte, o nome dele é Pablo Vinícius, que existem hoje no país duas formas de se anestesiar.
ou através de medicação, psicotrópicos, ou através da automatização da vida. Você dorme, acorda, trabalha, come, dorme, acorda, faz tudo automático. E o medicamento, ele é realmente, de certa forma, um anestesiante, o psicotrópico. Então, por isso que eu repito a fala, a felicidade, esse bem-estar, esse sentido da vida, ele está sendo buscado, provavelmente, no lugar errado para fazer com que o país esteja da forma como ele está. Porque o Viktor Frankl, ele dizia o seguinte, que você sofrer pelo sofrimento é um sofrimento maior. Ou seja, o sofrimento ele já existe. E ainda assim você sofre por esse sofrimento. Então você tem um sofrimento maior. Ampliar nossa capacidade de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor, de lidar com a morte, eu penso ser necessário para você conseguir suportar, para você conseguir atravessar os desertos, para você conseguir passar pelas dificuldades. E aprofundar o entendimento de que o fato de que você está vendo, como você falou, as redes sociais, todo mundo feliz, viajando, só eu tenho problemas. É sair desse degrau do aparente e perceber que todo mundo tem problemas. Seja mais, seja menos, todo mundo passa por dificuldades, uns mais, outros menos, mas o fato é que esse comparar a sua própria vida à vida das redes sociais, isso é um produto de infelicidade. Porque a realidade da rede social, ela é uma realidade que eu não estou dizendo que ela não seja verdadeira, mas ela não é o todo da vida. Ela é pedaços da vida, ela é flashes da vida, ela pode ter roupagens que se colocam, de alguma forma ela diz uma verdade, mas ela não corresponde ao todo de uma vida. Eu olhar uma árvore, eu estou vendo a parte aparente, mas existe uma raiz que eu não estou vendo, mas ela existe. E esse olhar, porque na realidade a frase é quem vê cara não vê coração, né? A frase que nós conhecemos no linguajar da nossa cultura. E que, de fato, quando a gente diz essa frase, quem vê cara não vê coração, é dizendo que quem olha a cara não sabe o que se passa no coração. E esse não se passar no coração, eu apenas estendi para a realidade. Né? Então, a mensagem que eu quero trazer para os seus telespectadores é essa, é de que a vida, por mais que você possa querer negar a existência humana dela, ela existe. Por mais que você queira abrir mão de lidar com aquilo que não é tão agradável da vida, aquilo que não é tão prazeroso sentir, ele não vai deixar de existir. Você pode não querer entrar em contato, mas o nosso corpo, de alguma forma, ele vai falar. De alguma forma, ele vai expressar. Então, é essa a mensagem da compreensão de que, ao ver cara, existe por trás dessa cara uma realidade. E que pode ser uma realidade que seja congruente com o que está sendo mostrado na rede social, ou pode ser como uma realidade que não seja congruente de acordo com o que está sendo mostrado. Até porque nós vivemos tempos muito narcísicos, né, de imagem, como a própria sociedade do espetáculo falou, a questão da imagem, a imagem muito trabalhada, o narcisismo, a busca por likes, quer dizer, que condição de dependência é essa que
os seres humanos estão criando no sentido de felicidade está atribuída a milhões de seguidores. Não que isso, lógico que é bom você ter seguidor, obviamente que é. Mas o condicionar e o resumir a vida a esse sentido, eu penso que ele se torna muito comprometido, porque na hora de você lidar com as adversidades, com as dificuldades, com os problemas, com aquilo que foge do seu controle, com aquilo que não é tão agradável, está aí uma dificuldade emocional de não saber lidar, por falta desse aprendizado e até de se conhecer os próprios limites. É isso, Joyce. Muito, muito obrigada, minha querida, pela sua participação. Um tema muito interessante, um tema importante para se refletir, todos nós refletirmos, né? De que maneira a gente vai lidar com os dias não tão bons, com os dias difíceis, com os momentos difíceis. Saber que todos nós temos, né, como a palavra diz, após o choro, né, vem o sorriso, após o anoitecer, vem o amanhecer. Então, assim, saber que a gente vive, né, nessa uns dias bons, outros dias maus, mas que nem o que é bom vai ser eterno e nem o que é mal vai ser eterno. Tudo vai passar, nós próprios vamos passar. Né? Isso aqui tudo é uma passagem. Então, saber lidar com tudo isso é difícil, não é fácil, mas é possível e é importante, muito importante. Né? Você trouxe um tema realmente muito bom e que a gente precisa estar frisando e refletindo sobre ele.